Dr. Sung Lee, seja muito bem-vindo ao nosso Tribuna Independente. Obrigado pela sua presença nessa noite. E olha, eu tenho aqui uns dados estatísticos de cirurgia plástica reparadora que são realmente impressionantes. Eu queria começar a nossa conversa perguntando qual que é a diferença básica entre a cirurgia estética, que nós todos conhecemos, sim, que são as cirurgias plásticas eletivas, e a cirurgia reparadora. Qual que é a diferença básica? Bom, Fábio, na cirurgia estética, ela é realizada para melhorar alguma região do corpo que esteja incomodando a paciente esteticamente. Não que necessariamente esteja um prejuízo funcional. Então, como, por exemplo, o aumento de mama, né, de glúteo, utilizando prótese de silicone, e assim também como a lipoaspiração, né, que é bem procurada para a remoção de gordura localizada. Já a cirurgia reparadora, o intuito é corrigir deformidades, seja elas congênitas, né, que são adquiridas desde o nascimento, ou adquiridas por um trauma, por um acidente, que vai causar uma deformidade. Tá. No caso, por exemplo, daquelas pessoas que já fizeram uma cirurgia plástica e, de repente, ela não deu certo por algum motivo. Quando eu faço uma segunda cirurgia, ela é reparadora? Ela pode ser calificada como reparadora, né, quando traz prejuízo da parte emocional do paciente, mas o mais certo é ser uma cirurgia estética, né, é uma segunda cirurgia para uma correção estética da paciente. Mesmo que seja para retirada de prótese, por exemplo, por algum motivo? Sim. Tá. Né, retirada de prótese por uma contratura, alguma complicação, né, tá, ela caracteriza como uma estética. Agora, nós sabemos que são vários os procedimentos. Quais são os principais ou os mais realizados hoje? Bom, os mais realizados hoje em dia são as cirurgias pós-bariátricas, tá? As cirurgias de reconstrução de mama, cirurgias de reconstrução por tumores de pele e sequelas de queimadura também. Ok. Bom, eu quero falar sobre a questão dos homens e as mulheres. Sempre tem essa pergunta, né? Se a maioria dos procedimentos são feitos pelos homens ou pelas mulheres. Mas espera lá, o senhor vai responder daqui a pouquinho para mim. Doutor, e aí, me responda, por favor, as mulheres ou os homens são a maioria nesses procedimentos? Bom, como as mulheres se preocupam mais com a parte estética, elas acabam procurando mais o cirurgião plástico. Não que os homens não procurem, né? E também tem o fator do câncer de mama, né, que vai gerar a reconstrução mamária, que está entre as cirurgias mais procuradas hoje em dia. Então, isso faz com que as mulheres procurem mais as cirurgias reparadoras do que os homens. No caso da cirurgia reparadora, ela é considerada uma cirurgia da saúde? Sim, ela é considerada uma cirurgia da saúde a partir do momento que ela promove uma melhora funcional caso tenha um prejuízo, uma limitação funcional do paciente, assim como quando ela causa uma melhora física e psicológica para o paciente. Tá. Eu queria saber sobre uma questão, acho que todo mundo que está nos acompanhando tem essa dúvida. Com quem que o cirurgião plástico trabalha quando vai fazer uma cirurgia reparadora? Quais são os médicos especialistas que estão envolvidos nesse procedimento? Então, geralmente é um trabalho multidisciplinar, ou seja, em conjunto com outros especialistas. Então, vai depender da cirurgia realizada. Por exemplo, uma reconstrução de mama, o cirurgião plástico ele vai trabalhar com mastologista, ginecologista, em conjunto para a melhora da paciente. Em caso de crianças, no caso de fissuras labiais, né, fissuras de palato, o cirurgião plástico ele trabalha em conjunto com um fonoaudiólogo, com um dentista, para promover a melhora do paciente. Tá. Vamos fazer as perguntas dos nossos telespectadores. Está todo mundo participando, você também pode e deve participar. 11 95033 6870 é o nosso WhatsApp. Nós estamos ao vivo para todo o Brasil. A Roberta Pires, lá de Maceió, Alagoas, pergunta: doutor, a minha irmã faz um tratamento de câncer, que começou inclusive com a mama, como vocês estão falando, e teve metástase para outros órgãos. Eu gostaria de saber se eu fizer a retirada das mamas e colocar próteses, se reduz o risco de eu vir a ter novamente o câncer. Entendi. Bom, na verdade, isso tem que ser discutido, né, em conjunto com o mastologista. Então, o mastologista, junto com o cirurgião plástico, ele vai fazer os exames, avaliar a paciente
para saber quais são os fatores de risco que a paciente possui. O fator genético é um fator de risco importante. Então, em determinados casos, uma mastectomia profilática, ou seja, a ressecção da mama para prevenir o câncer, ela é benéfica em alguns casos, mas isso tem que ser estudado, né, em conjunto. Tem que sempre fazer uma avaliação sim, não quer dizer que minuciosa, sim, né, para ver se certeza. realmente vale a pena, né? Com certeza. Olha, tem uma pergunta que vem de José Bonifácio, São Paulo. É a Conceição Pérez que pergunta. Ela fala assim: Fábio, por favor, pergunte ao doutor, quando nós fazemos a cesariana, doutor, geralmente em cima do corte fica uma gordura e uma marca muito feia. Existe alguma cirurgia reparadora para esse tipo de cicatriz? Sim, na verdade, nós teremos que refazer essa cicatriz, né? Então, durante o ponto na cesárea, pode ter um ponto que pode ter pego a fáscia, que pode ter causado essa depressão da cesariana. Então, nós podemos refazer essa cicatriz, liberar essas estruturas que estão causando essa depressão para uma cicatriz mais estética. Muito bem. Tem mais perguntas chegando, daqui a pouquinho eu vou fazer mais. Inclusive, tem uma aqui de Vitória, no Espírito Santo, sobre uma mulher de 18 anos de idade. 18 anos já pode fazer cirurgia reparadora, né? Já pode. Já nós vamos fazer a pergunta. Espera só um minutinho. Doutor, vamos fazer aquela pergunta, então, lá de Vitória do Espírito Santo. É a Nanda Santos que pergunta: doutor, minha filha tem 18 anos e ela tem a mama muito pequena. Como se estivesse nascendo ainda as mamas. Ela tem muita vergonha e tem muita vontade de aumentar a mama. A pergunta é, ela pode fazer esta cirurgia tendo apenas 18 anos? Sim, a cirurgia é realizada após o desenvolvimento completo da mama da paciente. Isso ocorre em torno de 16 a 18 anos. Então, com 18 anos, ela já tem uma formação adequada para poder ser realizada a cirurgia de mamoplastia de aumento. Tá. Então, aí no caso, ela pode fazer essa pode. cirurgia Ela já sem tem o problemas. desenvolvimento completo da mama já. Ok. Tem uma pergunta que chegou aqui para a gente, do Rio de Janeiro. Eu quero mandar um abraço carinhoso a todo o povo carioca que nos brinda aí com uma enorme audiência no Rio de Janeiro. Ela diz assim: boa noite, Fábio e doutor. Eu gostaria de saber, eu tenho 60 anos, eu posso fazer o contrário, a redução da mama, ela corre algum risco por conta da idade dela? Sim, quanto maior a idade, maior o risco para a paciente. Porém, a paciente sendo acompanhada com o cardiologista, né, com os exames adequados, com tudo em ordem, se ela tiver alguma comorbidade como hipertensão, diabetes controladas, ela pode se beneficiar da redução de mama. Lembrando que, porém, a idade ela aumenta os riscos. Ela aumenta os riscos, mas... Mas, se ela estiver bem acompanhada, né, com os exames todos adequados, ela pode sim realizar a cirurgia. Ok. A Érica Miller, de Avaré, São Paulo, pergunta: doutor, cirurgia plástica ou reparadora no nariz pode causar algum problema na respiração? Na verdade, o problema de respiração ela pode ser corrigida durante uma cirurgia, uma rinoplastia, né? Mas caso haja alguma complicação durante, pós-cirurgia, ela pode ter uma alteração dessa função respiratória, tá? Então, ela pode ter uma alteração caso haja alguma complicação, tá? Mas, no geral, essas alterações elas podem ser, na verdade, reparadas durante uma cirurgia do nariz. Olha, a Terezinha, ela escreve para a gente e relata um caso interessante. Ela diz que tem um problema que aconteceu depois de 2 cesarianas que ela teve. A barriga dela ficou com um corte muito retraindo um dos lados e estufando o outro. Ela diz aqui, até com riqueza de detalhes, que a pele ficou por cima do corte, etc. Ela diz que não sente dores, mas fazem 26 anos que aconteceu esse problema. Ela está perguntando se há possibilidade de fazer uma cirurgia reparadora depois de tanto tempo. Há? Sim, há, com certeza. Eu não sei se essa alteração dela é só de pele, né? Ela não informa muito local onde é essa alteração, né? Mas se for devido a alguma deformidade por pontos de cicatrização, isso pode ser reparado com uma nova revisão de cicatriz, né? Porém, é necessário fazer exames, como ultrassom de uma parede abdominal, para ver se tem algumas alterações, como hérnias, como diastase, né? Como eu não sei o local exato,
não tem como te dar um Uma tratamento... resposta mais precisa, Sim, né? mas assim... Tatiana Marques, de Jaboatão dos Guararapes, Pernambuco, pergunta: depois de 2 gestações, doutor, eu fiquei com diástase abdominal de 6 centímetros. Sim. Procurei o meu plano e o cirurgião disse que não cobre. Tem pessoas que dizem que conseguimos se nós entrarmos na justiça. Eu gostaria de saber se tem fundamento. Eu acredito que pode ser entendido como cirurgia reparadora. Sim, na verdade, a diastase abdominal ela é coberta pelo convênio, tá? Durante a gestação, nós temos a separação dos músculos repto-abdominais, tá? Que elas não voltam sozinho, né? Então, quando a paciente tem uma separação importante, isso pode gerar dor, abolamento, desconforto, né? Que precisa ser corrigido. Tá? Inclusive, eu tenho diversos pacientes que foram operados pelo convênio, tá? Porque o convênio entende que seja uma cirurgia reparadora. Ok. Tem uma pergunta aqui da Jéssica Moura, de Tianguá, lá no Ceará. Ela pergunta assim: doutor, eu estou grávida, o meu bebê vai nascer com o lábio palatino. Eu queria saber com qual idade ele pode fazer essa cirurgia do lábio. Tá. Temos as fissuras labiais e as fissuras palatais. Nas fissuras labiais, nós fazemos a reconstrução a partir aos 3 meses de idade, né? Caso a fissura seja no palato, aí a cirurgia é realizada com 1 ano de vida. Então, lábio 3 meses, palato 1 ano. Ok. Quero agradecer sua presença, Dr. Sung Lee, cirurgião plástico. Conversamos sobre cirurgia reparadora. Obrigado pela sua presença. Foi um prazer, nessa noite. Fábio. Prazer foi nosso. Eu quero passar os contatos do doutor. Vai aparecer aqui no vídeo. Olha, o site você escreve Seung. Se fala Sung, mas é seungli.com.br. Isso. Né? O Instagram também, dr.seung. E o Facebook, dr.seungli, para você entrar em contato com o doutor. Certo? Obrigado por ter vindo ao nosso Tribuna Independente.